Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre o CSA, que nessa terça-feira tem um compromisso muito importante diante do Muricy, jogo da volta da semifinal da Copa Alagoas, que vale muito para o CSA, visando principalmente a temporada de 2025 para agora, visando muito um giro de chave para tentar uma recuperação para a sequência do ano e para tentar também tirar um pouco desse cenário ruim do primeiro trimestre de 2024. Um CSA que nessa terça-feira deve conter algumas mudanças na equipe inicial, e é muito sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, uma provável escalação para o CSA e como o CSA pode se comportar no confronto. Também falar um pouco da escalação do jogo da ida. Foi um CSA muito exposto, muito agressivo na escalação em si, até conseguiu fazer isso valer lá na frente, mas defensivamente o CSA terminou sofrendo bastante. Para essa escalação de hoje, o CSA deve ter uma mudança, pode ter uma mudança até no formato, na estrutura da equipe para o jogo de logo mais. Antes de falar sobre isso, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse vídeo em grupos, esse link em grupos de torcedores, porque isso ajuda demais ao crescimento do meu canal, isso incentiva demais também a mais produção de conteúdo direcionada ao CSA, direcionada ao futebol alagoano também. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o link. Bora lá falar sobre esse CSA. O jogo vai ser às 20 horas lá no José Gomes da Costa em Muricy. Um confronto duro. É o Muricy que vem muito ajustado na temporada em si. O Muricy que conseguiu chegar à segunda fase da Copa do Brasil, terminou caindo nos pênaltis para o Sport. O Muricy que conseguiu avançar até a semifinal do Campeonato Alagoano. O trabalho do Alisson Dantas é muito ajustado, é muito interessante para esse Muricy, só que até então o Muricy não conseguiu praticamente nada no sentido de prático, né? O Muricy não conseguiu uma vaga para a Série D até então e não conseguiu uma vaga para a Copa do Brasil da próxima temporada até então. Por isso que o jogo vale demais para o Muricy, né? Avançar na Copa Alagoas significa muito para o Muricy também. Pro lado do CSA é tentar garantir uma vaga para a Copa do Brasil da próxima temporada. Além de ganhar a Copa Alagoas, tem que ganhar também a seletiva contra o terceiro colocado do campeonato alagoano. Mas bora lá falar sobre esse CSA. Primeiro eu vou trazer aqui a escalação do jogo da ida. Infelizmente eu não pude comentar tanto assim o jogo da ida, não tive tanto tempo para falar anteriormente, mas foi uma escalação que deixou o CSA muito exposto, trouxe algumas surpresas. Almir Luan foi uma delas, o Marques também, Lucas Marques, eu estava guardando muito a presença do Eduardo para fazer aquela saída de três. Para quem não acompanhou o vídeo de como normalmente se comportou o Botafogo do Christian Souza nessa temporada, vou deixar o link aqui acima. O CSA teve uma saída de três, mas não com um dos dois laterais. O Marlon voltava para ficar ao lado entre os zagueiros, né, entre o Biazos e entre o Almir Luan, para liberar bastante os laterais. No caso do Botafogo, no trabalho anterior do Christian Souza, um dos laterais ficava, o outro tinha liberdade e fazia essa saída de três, mas na prática foi uma saída de três com uma presença do Marlon um pouco mais recuado, do volante um pouco mais recuado. Você teve o Eric na lateral esquerda, você teve Juninho, Xuxa e o Marlon no meio de campo, o ataque contando com o Alisson Farias, com o Thiago Marques e também com o Marquinhos. Um ataque com três homens que era uma grande expectativa e terminou se confirmando. Só que para essa escalação de hoje, e aí eu já vou trazendo informação também muito a partir da provável escalação via GE, é um CSA que deve ter o Castro no gol, é um CSA que deve ter o Marques, deve ter também o Almir Luan na zaga, o Biazos, o Eric, a linha defensiva praticamente a mesma, olhando para o confronto da ida, meio de campo diferente, meio de campo com 4 homens. O CSA não vai poder contar com o Alisson Farias. Eu vou puxar até aqui os relacionados, peguei um print lá do Severo Oliveira, grande Severo, sempre
atualizando. O CSA ele divulga, né? Inclusive no vídeo anterior eu trouxe os relacionados via a assessoria do CSA, mas o Severo ele traz aqui com os setores de campo, então fica muito mais tranquilo para a gente avaliar detalhadamente sobre os relacionados. Então Castro e o Pedro Filho no gol, para o gol. Tem os zagueiros relacionados, Wellington Carvalho, Biazos, Almir Luan e Denilson. Os laterais, Eduardo Marques, Kevin, Eric. Meio de campo, Xuxa, Jean Kleber, Juninho, o Marcinho, o Marlon e o Pedro Favela. Para o ataque, Niltinho, é uma das novidades, Niltinho voltando a ser relacionado. Jefinho, Marquinhos, Miqueias, Thiago Marques e Vinícius Popó. Não tem a presença do Alisson Farias por conta de um problema físico, e muito por conta disso o CSA deve ir apenas com 2 atacantes. Meio de campo, Marlon, Juninho, Marcinho e Xuxa, e o ataque contendo o Thiago Marques e contendo o Marquinhos. Muito provavelmente por conta de uma deficiência no elenco, né? Se o Christian Souza tivesse um atacante de lado que correspondesse um pouco tecnicamente a mais, ele poderia e deveria utilizar uma linha de 3. Com esse 4-4-2 é um CSA um pouco mais equilibrado. Mas o que deve acontecer? CSA fazendo essa linha de 3 lá atrás e liberando muito provavelmente o Marques, liberando muito o lateral direito para virar muitas vezes um ponta direita. Pode acontecer também do Eric ganhar liberdade pelo corredor esquerdo, trocando o Marquinhos de lado, Marquinhos colando para a ponta direita e explorando o Eric pela ponta esquerda. Então é basicamente esse o desenho que pode acontecer do lado do CSA, é esse o desenho que pode se ter com essa provável escalação do lado do CSA. Acho muito difícil o CSA ir no papel com 3 atacantes, por conta de uma deficiência no elenco, por conta dessa falta de um cara que corresponda pelo lado de campo. Poderia ser o Niltinho, mas o Niltinho nem pegou relação no jogo da ida, volta a ser relacionado agora, pode até entrar num segundo tempo, de acordo com a necessidade do CSA. Mas acho muito difícil o CSA ir com uma linha de 3 atacantes, justamente por essa deficiência que o grupo propõe, que o elenco propõe ao Christian Souza. Com essa escalação, com esse 4-4-2, se tem um CSA um pouco mais equilibrado. Eu falei de um CSA que foi muito exposto para o jogo da ida. Dentro dessa escalação se tem um CSA mais equilibrado, com o Marlon sendo na prática o cara que mais marca nesse meio de campo. Deve ter alguma liberdade para o Juninho, apesar da obrigação também defensiva do Juninho no meio de campo, mas é um meio de campo que pensa mais, é um meio de campo com mais armas para pensar o jogo. Juninho, Marcinho, Xuxa, são 3 homens que pensam muito o jogo pelo corredor central. Só que lá na frente, tendo uma situação de um CSA um pouco mais pressionado em campo, um pouco mais pressionado e buscando contra-ataques, o CSA na prática vai ter uma arma, uma válvula de escape que vai ser o Marquinhos. Tirando isso, se tem alguma intensidade do Marcinho, alguma intensidade do Xuxa, mas na prática mesmo, o cara de velocidade na linha de frente vai ser o Marquinhos e praticamente só. Com o CSA tendo a bola e propondo, um dos laterais vai chegar à frente e também ser uma arma de ataque, ou o Eric ou o Lucas Marques, caso o Eduardo permaneça no banco. Então é isso que eu queria trazer para o vídeo. Deixa um pouco da sua expectativa aqui na sequência, aqui nos comentários, o que você aguarda para esse confronto de logo mais. Vou ficando por aqui, mas peço, deixa o like também, compartilha esse link, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.